Então tá, galera, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Macedo e a partir de hoje eu vou estar colocando para vocês no YouTube alguns vídeos de aulas sobre o conteúdo de Química, objetivando sempre as provas do Enem e dos vestibulares. Eu espero que vocês curtam, que vocês gostem, e esse é o episódio piloto desse nosso projeto para ajudar vocês que estão aí em casa. Tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço é chamado de matéria. Essa matéria que está ao nosso redor, ela é formada por pequenas partículas, os átomos, certo? Batizados assim pelos filósofos gregos atomistas Leucipo e Demócrito. Depois vocês entenderão isso. O mais importante é que se nós olharmos para a tabela periódica, nós vamos ter a representação de símbolos de elementos químicos, certo? Que existem na natureza. Hoje em dia são cerca de 124 elementos químicos descobertos. Quando um átomo nasce, pessoal, o átomo quando nasce, ele só quer uma única coisa, adquirir estabilidade. Apenas os gases nobres, por isso são nobres, são os elementos que já nascem estáveis. Os outros não, e eles vão ter que achar alguma maneira de adquirir estabilidade. Os átomos acharam uma maneira bem interessante, que foi através das ligações químicas. Átomos vão se ligar a outros átomos para adquirir estabilidade, formando as moléculas, íons ou retículos cristalinos. Por que existe essa diferenciação entre molécula, íon ou retículo cristalino? Porque as ligações interatômicas que existem são covalentes, iônicas e as ligações metálicas. No conteúdo de ligações, nós vamos entender o porquê que tem essa diferenciação. O importante agora é que se a ligação entre os átomos for uma ligação covalente, o que se forma é molécula. Tanto que essa ligação covalente é chamada de ligação molecular. Se a ligação for iônica, nós vamos formar íons. E se a ligação for metálica, nós vamos formar retículos cristalinos. Exemplo, dois átomos de hidrogênio se ligam a um átomo de oxigênio para formar a molécula de H2O. E em um copo de H2O, em um copo de água, nós temos uma molécula de água? Não, nós temos milhões de moléculas de água, que significam então que essas moléculas elas também vão se ligar a outras moléculas. Aqui, ó, essa parte aqui, ó, é chamada de ligações intermoleculares, certo? E quando as moléculas ligam-se umas às outras, milhões de moléculas se ligam umas às outras, formam as substâncias. Então, as moléculas de H2O, por exemplo, se ligarão umas às outras para formar a substância água. E aí que tá, ó, pessoal, essa substância água é a matéria que é formada, certo? E substâncias, nós temos substância simples, substância composta. Substância simples, tu olha para a fórmula e não importa a quantidade, mas tu vê um símbolo só. 2 hidrogênios, 2 oxigênios, 8 enxofres, mas é só hidrogênio, é só oxigênio, é só enxofre. A substância composta, tu olha para a fórmula e vê 2 ou mais símbolos, também não importando a quantidade. H2O é hidrogênio e oxigênio, H2SO4 é hidrogênio, enxofre, oxigênio, CO2 é carbono e oxigênio. Não importa a quantidade, mas tem 2 símbolos. Isso é composta. Ninguém está falando, pessoal, que substância composta é impura. Toda substância é pura. Só tem um conceito diferente. Ela pode ser simples ou composta. Tá certo? Podemos associar duas substâncias. Podemos colocar juntas duas substâncias. O que vocês vão ter? As misturas. E bem simples lembrar, né? Os dois tipos de misturas que vocês têm clássicas, né? As misturas homogêneas
aquela associação de substância em que tu não enxerga as substâncias misturadas. Água e álcool, tu enxerga uma coisa só. O ar atmosférico, tu não enxerga os gases que estão aqui no ar, mas tu enxerga uma coisa só, é uma fase só. Isso é uma mistura homogênea. E quando tu enxerga as substâncias que estão misturadas, isso é uma mistura heterogênea, como no caso água e óleo, né? Água mais densa embaixo, o óleo menos denso em cima, mas eles não se misturam. Existe uma explicação para isso, que é devido à polaridade das moléculas. É um outro episódio dentro também de ligações. Mas no momento, saber esses conceitos fundamentais é importantíssimo para que vocês entendam como que a matéria, como que as substâncias são formadas, para que a gente consiga avançar depois no conteúdo.